A gente conversa agora com Bianca Carvalho porque está autorizada a prática de esportes individuais em praças, parques, praias, na orla também das praias, isso com exceção de lutas, tá? Bianca tem outros detalhes para a gente. Ô Bianca, aquele treinamento funcional que a gente via muito acontecer em praias e em parques, esse treinamento funcional pode acontecer ou tem restrições também? Esse treinamento funcional, Pedro, pela lógica do que está liberado agora, pode se for individual. Não pode aquele grupo de funcional grande com o educador. Mas se o educador físico ele está somente com aquela pessoa, pode. Porque o que está liberado agora é a prática do esporte individual. Aqui, por exemplo, a gente está no Centro Esportivo Santos Dumont. A gente está vendo ali os atletas que, depois de um tempão, estão treinando as várias modalidades de atletismo. Lembrando que eles estão sem máscara, gente, porque para o esporte de rendimento é permitida a retirada da máscara no momento da prática, no momento do treino. De outra forma, não, teria que usar. Então, isso aqui pode. Pode a partir de hoje, o pessoal estava secão para voltar a treinar, porque precisa treinar mesmo. A gente vai conversar agora com o secretário de Educação de Pernambuco, Fred Amâncio, para saber, secretário, liberar isso aqui significa também liberar, no caso do Santos Dumont, a piscina que está inaugurada e que pode funcionar se for um espaço público, né? Bom dia. Bom dia, Bianca. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Realmente, a liberação que está ocorrendo a partir de hoje, já estavam liberadas as atividades, né, de exercícios para a população, mas o que está liberado a partir de hoje são as modalidades esportivas individuais. Porém, só nos espaços públicos, parques, praias, orlas marítimas, fluviais. Aqui, no caso, o Centro Esportivo de Lazer Santos Dumont, oficialmente, é um parque. Então, ele é um espaço público. Então, a gente está, por exemplo, aqui, está podendo liberar o atletismo, a natação. Isso vai ser possível também em outros espaços públicos, com outros esportes. Por exemplo, você está um caso que também nós temos aqui no Santos Dumont, mas tem, por exemplo, na orla marítima, o skate. Então, esses também está liberado. Então, outros esportes individuais estão liberados em espaços públicos. Então, a natação também. E ela vai ser bastante utilizada agora, até porque é o único grande espaço público, a única piscina oficial do Estado que está liberada é a daqui do Complexo Santos Dumont. Agora, evitando aglomeração. Por exemplo, o educador físico ele pode acompanhar numa atividade funcional aquela pessoa única, individual. Não pode ter aquele grupo na areia. Isso ainda não. Isso, mesmo quando houve a liberação dos exercícios, né, nesses espaços, parques, praias, né, foi liberado também, por exemplo, inclusive aqui no Recife, você ter o educador físico acompanhando, né, o personal trainer, o educador físico acompanhando aquela pessoa. E neste caso aqui, a gente também vai ter que ter o cuidado para evitar aglomerações, né? Mas é diferente no caso do esporte de rendimento, da atividade esportiva, né, daquela atividade que é feita pelo cidadão individual, né, porque aqui ele vai ter acompanhamento do técnico, e o técnico geralmente acompanha os grupos, mas o técnico tem que evitar as aglomerações, né, entre os grupos, né, não importa se é no atletismo, na natação ou qualquer outro esporte individual. No caso, aquelas quadras de tênis ali em Boa Viagem, ali também pode ser utilizada, porque o espaço é público, não é isso? Isso. E é considerado individual porque está uma pessoa de um lado, a outra pessoa lá do outro. Isso. O tênis também, naquele espaço, que é um espaço público, eles também estaria liberado, né? Não vai ser possível ainda, que é a próxima etapa, a gente poder liberar as modalidades individuais nos clubes sociais, né? E, por exemplo, academias, então não está liberado ainda, mas os espaços públicos estão liberados. É importante destacar que para cada modalidade esportiva, além de nós termos um protocolo, como tem o protocolo do comércio, da indústria, também foi feito um protocolo setorial para os esportes como um todo, e para cada atividade, para cada modalidade esportiva, foi desenvolvido um protocolo, em parceria com a nossa Secretaria de Educação e Esportes, né, com as federações de cada um dos esportes, com a Federação de Atletismo, com a Federação de Natação, tem um protocolo específico para cada modalidade esportiva que deve ser observado pelos atletas. Quando a gente está falando assim, o atletismo aqui vocês têm 200 atletas, mas aí não tem escolinha no momento, certamente vai ter menos gente. Na piscina, muito importante quando você lembra, secretário, que os clubes sociais não podem funcionar, os clubes de maneira geral. Então, gente, a gente sabe que muita gente faz natação em clube. Essa volta não está permitida ainda. Significa dizer que, já que a piscina aqui está liberada, secretário, vocês devem certamente estar recebendo muita solicitação
de clubes, não estão? Isso, na realidade aqui a piscina do Santos Dumont, né, além de ter é um local de treinamento também, mas normalmente ela é ocupada fortemente, né, pelas nossas escolinhas. Então nós temos mais de 500 pessoas inscritas nas nossas escolinhas aqui no Santos Dumont, na nossa piscina, no nosso parque aquático. Porém, no momento ainda não estão liberadas as escolinhas, então nós temos sim o espaço disponível. Então, esses clubes, né, que treinam natação, que não estão podendo funcionar, porque oficialmente são espaços privados e fechados, então na realidade a gente está fazendo contato, recebendo já os contatos, vamos fazer uma reunião com eles, inclusive com a participação da Federação de Esportes Aquáticos aqui do estado, e vamos estabelecer horários para que os clubes, para que os nossos atletas da área de natação possam utilizar o nosso parque aquático, que inclusive é a nossa melhor estrutura de natação do estado é exatamente aqui o Parque Aquático Santos Dumont, que nesse momento vai ajudar muito os atletas da natação. Isso que está voltando aqui, secretário, é voltando nas 50 cidades. Incluindo Recife e região metropolitana. Nas cidades que ainda estão na fase 2 ou na fase 4, isso aqui não está liberado ainda, né? Isso, na realidade o foco principal a gente já estabeleceu todos os detalhes, então os protocolos já estão todos estabelecidos para todo o estado. Entretanto, a gente tem que observar a situação específica daquela região com relação às fases, né, para que a gente possa fazer a liberação específica. A gente acredita que rapidamente vai poder fazer essa liberação, já que os esportes individuais a gente consegue ter um controle mais específico dele, mas no momento, para aqueles que já estão com a fase mais avançada, como por exemplo aqui na região metropolitana, onde já tem um número de casos já bem menor do que acontece em algumas outras regiões do estado. Que medidas de segurança, secretário Fred Amâncio, vocês estão utilizando para o acesso a essa prática de atividades aqui? Quando a gente entrou aqui mesmo no circuito, o rapaz ali mediu minha temperatura, viu como é que estava e tudo. O que mais? O que vocês estão fazendo aqui? A nossa orientação aqui, nós estamos cuidando por ser um espaço, né, do governo do estado, né, mas em todo local de treinamento você deve ter essa atenção de medição de temperatura. Novamente, enquanto você se desloca, falamos de prática esportiva, né, modalidade esportiva de alto rendimento. Então nós temos que ter cuidado, temos que chegar de máscara e sair de máscara. A máscara só é retirada durante o treinamento, em qualquer outro horário, máscara. Certo. Lavar, o que é já tradicional nos protocolos nossos da área de saúde, lavar a mão constantemente. Se for utilizar algum equipamento esportivo, não compartilhar equipamentos esportivos, fazer higienização com álcool dos equipamentos esportivos. Então isso também é muito importante, porque mesmo no atletismo, eles utilizam alguns equipamentos esportivos, como o dardo, o martelo, então eles não devem compartilhar, né, e devem ser utilizados e devem ser higienizados sempre. Então, que são protocolos que são comuns a outros, só que eles têm que ser adaptados a cada uma das modalidades esportivas. Manter um distanciamento que seja compatível com cada uma das modalidades, né? Então a gente tem que ficar atento. A gente sabe que existem diferenças entre as modalidades, por isso que existem protocolos para cada modalidade, mas deve sim ser mantido o distanciamento. Evitar contato físico também é importante, né? Vale tanto que nas modalidades individuais não estão liberadas ainda as lutas. As lutas não estão liberadas ainda. As lutas vão ser numa outra etapa que a gente vai liberar as lutas, porque elas exigem o contato físico. Tá certo, secretário. Muito obrigada pelas dicas, pelas orientações. Lembrando que o parque também está aberto para quem vem caminhar e correr sem ser atleta, tá, gente?